Se a gente pensar que a vida se resume a nascer, crescer e morrer, nós vamos pensar assim, poxa, não vale a pena. Não vale a pena. Eu nasci com todo vigor, eu nasci com uma pele lisinha, eu nasci sem nenhuma enfermidade e vou morrer, sei lá, aos 80 anos, 90 anos, se eu viver muito, dependendo da ajuda de alguém para me dar um banho, para eu fazer as minhas necessidades, dependendo que alguém levante a colher em direção à minha boca para me alimentar. Se eu for pensar dessa forma, a vida não vale a pena. Por isso que, às vezes, a conversão, e no meu caso foi assim, a conversão foi um ato de, é claro, provocado pelo Espírito Santo, mas recebido também no meu intelecto, recebido pela lógica. Eu comecei a pensar assim, peraí, daqui a um tempo isso aqui vai acabar. Todo mundo que eu amo, as pessoas que são mais velhas do que eu, estão partindo. Então um dia vai chegar o dia de eu partir também. E o que tem depois disso? Onde que eu posso me apegar, me agarrar? E aí eu busquei o conhecimento da palavra de Deus, que falava de uma vida eterna, que falava de um Salvador, de alguém que entregou a vida por mim, que falava de um Deus que era misericórdia e justiça, que falava de pecado, como o pecado prejudicava a vida de uma pessoa, como o pecado colocava sobre nós um peso de morte eterna, que é a separação do homem e Deus. E aí eu comecei a pensar, eu preciso me agarrar nesse negócio aí. Eu preciso conhecer mais desse Jesus e entregar a minha vida para Ele. É uma questão lógica. É tipo assim, você tem um seguro de vida? Tenho um seguro de vida. Enquanto eu estiver vivo, eu estou seguro, né? E depois que eu partir, a minha esposa está assegurada, os meus filhos estão assegurados. Mas o que será de mim depois dessa vida? Às vezes a gente precisa pensar no plano da salvação, não somente à luz dos versículos, tá? Eu não estou sendo herege aqui de forma alguma. Eu conheço Romanos 3, que diz que todos são pecadores. Eu conheço o que Jesus falou, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que o salário do pecado é a morte. Eu conheço João 3,16, que diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu próprio Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra entrou em mim e transformou a minha vida. Mas a lógica entrou na minha mente. E eu quero pedir que o Espírito Santo coloque essa lógica em você hoje também, você que está aí me ouvindo, que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Você pode estar no auge do seu vigor físico, no auge da sua beleza, no auge da sua sabedoria, do seu conhecimento, no auge da sua lucidez, da sua disposição. E eu tenho ouvido muito conteúdo que diz respeito à saúde mental, à saúde do corpo. Eu estou tentando me cuidar, não estou doente, né? Como uma pessoa perguntou, pastor, o senhor está doente, o senhor está bem? Estou bem, graças a Deus. Estou com meus exames em dia, meu colesterol, minha pressão, está tudo beleza. Mas eu sei que um dia tudo isso vai passar.
um dia eu estarei sendo velado. E as pessoas estarão ali fazendo algum discurso. Ele foi um bom homem, ele foi um bom marido, ele foi um bom pai. Ele pregou a palavra para tanta gente. Ok, mas o que será de mim depois disso? E pensando nisso, eu conheci a palavra de Deus e eu vi que a melhor maneira de eu ter paz e tranquilidade na minha vida era eu entregar a minha vida para esse Jesus que me amou quando eu ainda era pecador, que entregou a sua vida na cruz por minha causa, quando eu ainda era pecador, quando eu ainda tinha a mente dominada pelo pecado. Então eu vou continuar aqui a leitura de Salmos, mas no final aqui eu queria fazer um apelo para você que está me ouvindo, você que acompanha Minuto com Deus todos os dias, né? Você que ouve aí Minuto com Deus, para que você tomasse essa decisão de aceitar Jesus na sua vida. A palavra do Senhor diz assim em João capítulo 1, verso 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, nos que creem no seu nome. Todos aqueles que reconhecem que Jesus é o Senhor, é o Salvador, a essas pessoas é dado o poder de se tornarem filhos de Deus, de serem recebidos em uma família. Então, enquanto você está ouvindo essa mensagem, eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários. Eu já pedi para você escrever uma frase no começo, mas o Espírito Santo me direcionou a falar sobre isso aqui hoje. Eu queria pedir que você escrevesse assim: eu, aí você escreve o seu nome, fulano de tal, recebo Jesus como meu Salvador. Escreva isso. Eu, fulano de tal, recebo Jesus como meu Salvador. Por que eu estou falando para você escrever o seu nome? Porque muitas vezes o que aparece aqui para nós que estamos assistindo essa transmissão é um apelido, né? Quando você cria uma conta no Google, no Facebook, no Instagram, é um apelido. Então escreva: a Maria do Socorro está perguntando, essa mensagem ficará gravada? Sim, vai ficar gravada. Ela fica gravada. Escreva isso: eu, fulano de tal, recebo Jesus como meu Salvador. Tá? Se você crê no seu coração que Jesus veio à Terra, que Ele morreu numa cruz por causa dos nossos pecados, que Ele ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus e está assentado à direita de Deus, escreva isso aqui nos comentários. Eu, fulano de tal, escrevo o seu nome, recebo Jesus como meu Salvador. Uma questão lógica, tá? O Espírito Santo vai fazer a obra na sua vida. Ah, pastor, mas eu ainda não estou preparado. Olha, não tem esse negócio de estar preparado, não. Ninguém é tão santo ou tão pecador que não precise de Jesus. Todos precisam de Cristo. Porque a nossa santidade, as nossas boas obras não são capazes de nos aproximar de Deus, de nos garantir a entrada no céu. Então faça esse seguro de vida hoje. Aproveite essa oportunidade. Talvez Deus dará outras, né, a você, mas talvez não. Talvez você chegou aqui nessa transmissão e eu estou vendo muitas pessoas aqui, olha, escrevendo aqui no Instagram, e no final eu vou orar por todas essas pessoas. Eu
Eu quero terminar aqui a leitura de Salmo 66, mas eu vou pular alguns versículos aqui. Eu passo para o verso 17, Salmo 66, versículo 17, que diz assim, olha: eu gritei pedindo a sua ajuda, então o louvei com hinos. Duas coisas aqui o salmista fez. Ele gritou pedindo a ajuda de Deus, mas depois ele louvou a Deus com hinos. E o verso 18: mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. O Espírito Santo quer ajudar você a tirar todos esses maus pensamentos do seu coração. Ele quer ajudar você a ter um coração puro, um espírito firme, uma fé genuína. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Porém, Deus de fato me ouviu e respondeu à minha oração. Eu creio que Deus está respondendo a oração de muitas pessoas aqui nesse momento. Deus está respondendo a oração de muitas pessoas. Eu não posso afirmar que todos os pedidos serão concedidos, porque, como eu disse, existe uma coisa que é a vontade permissiva de Deus. Mas eu quero dizer que muitos serão atendidos para a glória do Senhor. Verso 20: eu louvo a Deus, porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Deus nunca nega o seu amor. Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de modo algum eu o abandonarei. Eu não o receberei. Eu receberei todos aqueles que vierem até a mim. Então, eu sei que quando eu fiz esse apelo de você aceitar a Jesus como seu Salvador, na mente de muitas pessoas vem um pensamento assim: eu ainda não estou pronto, eu vou esperar o momento certo, eu ainda estou com um pecado do qual eu preciso me libertar. Talvez o ato de aceitar a Cristo como seu Senhor e seu Salvador é que vai fazer com que você consiga se libertar desse pecado.